Você já refletiu sobre o verdadeiro motivo por trás da moral que seguimos? Será que ela nasce da razão ou da obediência? Richard Dawkins, biólogo evolutivo e um dos maiores divulgadores científicos do nosso tempo, nos confronta com a seguinte afirmação: a moral cristã não é moral, é a obediência cega. Essa frase, direta e provocadora, questiona a essência do comportamento ético baseado em religiões. Dawkins propõe que a moralidade não deveria depender da submissão a regras impostas, mas da capacidade humana de pensar, avaliar e agir com empatia e responsabilidade. Mas o que está por trás dessa ideia? Contextualização da vida de Richard Dawkins. Richard Dawkins nasceu em 1941, no Quênia britânico, e se destacou mundialmente como cientista, escritor e crítico do pensamento religioso. Graduado em zoologia em Oxford e aluno do renomado biólogo Nicholas Tinbergen, Dawkins ganhou notoriedade ao unir ciência e linguagem acessível para explicar conceitos complexos da biologia evolutiva. Mas ele não se limitou ao laboratório. Com o tempo, Dawkins tornou-se um dos maiores defensores do pensamento crítico e da racionalidade contra o dogmatismo e a superstição. Seu ativismo intelectual é centrado na ideia de que a ciência e a razão devem ocupar o lugar que hoje, muitas vezes, é cedido à fé cega. Principais obras de Richard Dawkins: O Gene Egoísta. Obra seminal da biologia evolutiva, na qual Dawkins apresenta a ideia de que a seleção natural atua no nível dos genes, não dos organismos, revolucionando o entendimento sobre o comportamento altruísta na natureza. Deus, um delírio. Neste best-seller mundial, ele argumenta que a crença em um Deus pessoal é uma ilusão cultural, reforçada por tradições e educação, e propõe que a moral pode e deve existir independentemente da religião. O relojoeiro cego. Refutando a ideia de que a complexidade da vida exige um criador inteligente, Dawkins mostra como a seleção natural pode produzir organismos incrivelmente sofisticados, sem qualquer planejamento divino. A magia da realidade. Voltado ao público jovem, esse livro explica fenômenos naturais usando a ciência como ferramenta de maravilhamento, contrapondo-a às explicações mitológicas. Essas obras refletem um compromisso profundo com o esclarecimento intelectual e o combate à aceitação passiva de dogmas. Principais pontos de reflexão de Richard Dawkins: moralidade sem Deus. Dawkins argumenta que a bondade genuína não precisa de céu ou inferno como recompensa ou ameaça. Ele critica a ideia de que a moral depende da fé, pois isso reduz a ética a uma obediência condicional, você só age corretamente se houver uma punição por agir mal. Nesse modelo, um psicopata que segue mandamentos por medo do castigo seria considerado moral, o que esvazia totalmente o sentido de ética. Ele lembra que sociedades não religiosas, como os países nórdicos, que possuem grande número de ateus e agnósticos, apresentam baixos índices de criminalidade, altos níveis de bem-estar e políticas sociais solidárias. Isso contraria diretamente o argumento de que sem religião a moral desaparece. O perigo da obediência cega. Dawkins alerta que quando a moral é vista como uma lista de ordens sagradas, perde-se qualquer senso crítico. Ao obedecer cegamente um texto religioso, o indivíduo não avalia as consequências de seus atos, apenas executa aquilo que lhe foi dito como vontade divina. A Bíblia, citada por ele com frequência, contém ordens claras para matar infiéis, silenciar mulheres, punir com morte os que desobedecem regras sabáticas. Durante séculos, essas ordens não foram apenas interpretadas literalmente, mas aplicadas com violência. Esse tipo de obediência desumanizou populações inteiras. Não se trata apenas de falhas do passado, até hoje, em nome da religião, meninas são mutiladas, pessoas são apedrejadas e minorias são perseguidas em países onde leis religiosas ainda moldam o sistema jurídico. A evolução da empatia. Segundo Dawkins, os comportamentos morais não surgiram com Moisés, Jesus ou Maomé, mas com a necessidade de convivência social dos primeiros grupos humanos. A empatia, o senso de justiça, a compaixão, tudo isso pode ser rastreado até as formas mais básicas de organização social. Estudos com primatas mostram que chimpanzés consolam companheiros em sofrimento, compartilham alimento e até punem aqueles que trapaceiam no grupo. Esses dados mostram que a base da moralidade é anterior à religião e não depende de doutrinas. Ou seja, a ética não veio de cima,
mas de dentro, é um traço evolutivo, e não uma imposição sagrada. A crítica à moral heteronoma. Dawkins chama de heteronoma a moralidade que vem de fora, que é imposta por um poder externo, como Deus, um profeta ou um livro sagrado. Nesse modelo, o indivíduo não pensa, apenas segue ordens. E seguir ordens não é virtude, é submissão. A moral autônoma, em contraste, exige responsabilidade. É construída com base na reflexão, no reconhecimento do outro, nas consequências dos atos. Ela não oferece certezas absolutas, mas também não precisa de justificativas mágicas. A bondade autêntica é aquela praticada sem precisar de um vigilante invisível. Fazer o bem porque entende-se que o outro sente, sofre, vive, e isso é ética de verdade. E essa ética, segundo Dawkins, é incompatível com mandamentos fixos e dogmas imutáveis. A religião como freio do progresso moral. Ao invés de serem fontes de sabedoria eterna, muitas religiões funcionam como âncoras que prendem a sociedade ao passado. O mundo muda, mas os dogmas permanecem. Enquanto novas gerações lutam por igualdade, liberdade e conhecimento, instituições religiosas se opõem a esses avanços em nome de uma tradição sagrada. Dawkins aponta, por exemplo, a resistência de líderes religiosos à educação sexual nas escolas, o boicote à vacinação por motivos doutrinários, a luta contra os direitos reprodutivos das mulheres e a perseguição a minorias sexuais. A recusa em revisar essas posições é mais do que conservadorismo, é um bloqueio sistemático ao progresso ético da humanidade. A moral religiosa como instrumento de controle. Dawkins denuncia que a moral religiosa não apenas orienta comportamentos, mas controla corpos, desejos e pensamentos. A religião, historicamente, usou a culpa e o medo para moldar indivíduos dóceis. Sexualidade, prazer, autonomia, e tudo isso foi reprimido sob a acusação de pecado. Ao ensinar que certos impulsos humanos são impuros ou pecaminosos, muitas religiões criaram gerações de pessoas culpadas por serem quem são. Em vez de liberdade, impõem vigilância interna. O indivíduo torna-se seu próprio carcereiro. É uma forma de controle social profunda, que começa na infância e molda toda a vida. Dawkins critica duramente esse mecanismo, afirmando que uma moral baseada na repressão e na negação da natureza humana não é ética, vê a opressão. A incoerência entre moral religiosa e prática histórica. Por fim, Dawkins ressalta a contradição brutal entre o discurso religioso de amor, compaixão e caridade, e a prática histórica das instituições religiosas. Igrejas que pregam o amor ao próximo foram responsáveis por perseguições violentas, alianças com regimes autoritários e enriquecimento às custas da miséria alheia. Durante a colonização, por exemplo, missionários cristãos foram cúmplices da escravidão, catequizando povos enquanto seus corpos eram explorados. No século XX, várias instituições religiosas apoiaram ditaduras e silenciaram diante de genocídios. Essa distância entre o ideal e a realidade revela que o discurso moral, muitas vezes, é apenas uma fachada para manter poder. Para Dawkins, não basta pregar valores, é preciso praticá-los. E a história mostra que a moral religiosa nem sempre esteve do lado da justiça. Análise detalhada da frase. A moral cristã não é moral, é a obediência cega. Dawkins não afirma que cristãos são imorais. Ele questiona a origem da moral proposta pelo cristianismo tradicional. Se o bem é definido por Deus, e não pode ser questionado, então não é um ato ético, e é uma ordem. A obediência, mesmo quando promove o bem, não é virtude se nasce do medo ou da submissão. O que ele propõe é simples e revolucionário. A moral não pode depender da autoridade, mas da razão. A ética real exige questionamento, autonomia e responsabilidade. Obedecer cegamente, mesmo a regras supostamente boas, é abrir mão da liberdade intelectual. Dawkins nos convida a pensar por nós mesmos, mesmo que isso signifique discordar de tradições antigas ou desafiar dogmas. Ponto de vista. A frase de Dawkins expõe uma fragilidade social profunda e a ideia de que só existe moralidade quando há religião. Essa lógica transforma o bem em submissão e a ética em obediência. Agir certo por medo do castigo não é virtude, é condicionamento. A verdadeira moral nasce da liberdade de pensar, da empatia e da responsabilidade pelos próprios atos.
Se você não pudesse mais consultar nenhum livro sagrado, ainda saberia distinguir o certo do errado? O que te motiva a fazer o bem, a compaixão pelo outro ou o medo de ser punido? Existe moralidade verdadeira quando o indivíduo não é livre para discordar? Uma ação é boa porque está num mandamento, ou está num mandamento porque é boa? O que é mais difícil, obedecer cegamente ou construir sua própria consciência ética? Se essas perguntas te tocaram, se provocaram alguma reflexão, então já valeu a pena. Deixe seu comentário, diga o que pensa, mesmo que discorde. Aqui, o espaço é para o pensamento livre. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes, ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões, e compartilhe com quem você acha que precisa começar a questionar. Se quiser apoiar ainda mais esse projeto, considere se tornar membro do canal ou enviar um valeu demais. Isso ajuda a manter esse espaço de reflexão crítica vivo e independente. Aqui, não seguimos dogmas. Seguimos ideias que nos fazem pensar. Até o próximo vídeo.